Fernanda Delboni, bem-vinda ao Inova Podcast. Obrigada, Regi, por esse convite. Tô super entusiasmada, estamos de casa nova, né? É isso aí, cenário novo, quadro novo aqui no programa na TV, o podcast também em todas as plataformas digitais e no YouTube. E a gente começa muito bem esse assunto hoje, porque a gente vai falar dessa grande vitória e mais uma das mulheres. Gente, olha só da mulherada arrebentando no empreendedorismo. Que história é essa, Fernanda, de uma mulher que aos 31 anos de idade consegue estar lá na Nasdaq com um IPO, uma fortuna de 11 ponto alguma coisa, bilhão, 1,6 bi de dólar. É a fortuna dessa moça. Mais nova self-made woman agora, né? A show. Whitney Wolfe, fundadora e executiva-chefe do Bumble, aquele aplicativo de relacionamentos. Ele é tido como um concorrente do Tinder, mas ele não se limita só a encontros afetivos e amorosos. Sim. Ele expande um pouco, ele propõe amizades, pouco ele de propõe networking também. Exatamente. E ela fez o IPO na Nasdaq, ela tem um pouco mais de 10% das ações da empresa que um dia ela fundou, mas chegou a acumular uma fortuna agora de 1,6 bi de dólar, está entre as 100 mais ricas da Forbes, aos 31 anos, casada com um bebê. Ela comemorou a abertura do capital, né? E pra gente, né, pra nós mulheres, isso é motivo de muito orgulho, né? A batalha da Whitney é a batalha de todas nós, né, que buscamos aí ocupar nosso lugar num ambiente tão tipicamente masculino que é a tecnologia. A gente vai falar bastante sobre isso hoje aqui. Eu quero entender com você um pouquinho desse movimento, né? As mulheres estão cada vez mais à frente, liderando projetos, fazendo a diferença. Também eu quero ver se a gente consegue hoje sair daqui com uma trilha de conhecimento para que as nossas mulheres que estão assistindo possam entender e começar também a entrar nesse mundo do empreendedorismo, da inovação. Você participou com a gente da primeira temporada do Batalha, já está confirmada para a segunda temporada. E olha só, tem uma trilha de conhecimento que a gente tem que terminar esse podcast hoje, inspirando um monte de meninas aí a participarem, a empreenderem, a transformarem os seus negócios, a sair, sabe, das dificuldades que a gente infelizmente enfrenta no nosso dia a dia, seja por serem mães, pela constituição da família tradicional brasileira, por todas as limitações que a gente vê de carreira, de salário que geralmente é menor do que os dos homens, de incentivo que geralmente é menor. Mas é o seguinte, ó, eu quero falar da coisa boa, eu quero falar da parte boa. Quero começar, Fernanda, te perguntando, ó, é sorte, é acaso a Whitney, ou ela realmente ela provocou o sucesso? Qual que é a sua opinião? É o acaso ou ela provocou? Eu penso que para a gente fazer essa análise, óbvio, ela está inserida na minha visão de mundo e como eu organizo algumas ideias, né, sobre esse ambiente de empreendedorismo, feminismo, desenvolvimento de novas iniciativas, empresas, enfim. Mas antes da gente falar da Whitney, é importante lembrar que desde que a humanidade se estabeleceu, inevitavelmente as mulheres, elas tinham determinadas tarefas, atribuições, desde quando a gente vivia lá nas cavernas, que modulou o nosso cérebro de uma determinada maneira, ao passo que o cérebro dos homens também foi configurado de uma determinada maneira. Então, os homens saíam para caçar, a visão era mais aguçada, enquanto que as mulheres ficavam em casa cuidando da prole, aí a audição se desenvolveu um pouco mais, assim como o olfato, porque as mulheres, naquela época, numa sociedade matriarcal, durante uma fase, elas cuidavam ali de uma pequena lavoura de subsistência e tinham que ouvir as crianças ali abrigadas numa caverninha, possivelmente, chorando. Então, outros sentidos foram desenvolvidos. Então, a ciência já mostra que existem diferenças entre homens e mulheres que se constituem sim no cérebro. E isso define, em geral, características predominantemente femininas, características predominantemente masculinas. E o que eu observo, socialmente falando hoje, é uma acentuação de uma disputa, uma concorrência entre homens e mulheres. Quando a minha fala
E o meu posicionamento, assim como militância, ele é muito calçado na pacificação de gêneros e não nessa competição tão acirrada. É óbvio que ao longo da humanidade, da formação da sociedade, algumas características como a área das emoções do cérebro da mulher ser maior, faz as mulheres serem mais, de fato, sentimentais, sensíveis, voltadas às emoções. E, de alguma maneira, os homens mais racionais, né? Isso gera um choque, gera um conflito. E as mulheres, por fim, se colocavam, por meio de uma opressão, em uma condição não tão favorável a elas mesmas. Mas isso vem mudando. E aí a gente tem que olhar para trás para entender o porquê a gente está assim hoje. Mas já não cabe mais segregar. Hoje, o mundo, ele milita em parte pelas mulheres. E a gente também tem que percorrer a nossa jornada para ocupar o nosso espaço. Então, porque é assim, uma coisa que a gente tem observado e é fato histórico, né? Isso não é achismo, é fato histórico. As mulheres sempre foram, principalmente na época medieval, nos tempos da antiguidade, sempre foram colocadas inferiores aos homens, na sua capacidade até de relacionamento social, né? Sim. Em alguns países, inclusive até hoje, sim, as mulheres não podem frequentar alguns lugares, não podem trabalhar com algumas coisas. Então, assim, é fato. Isso não é... E assim, a gente vê cada vez mais o espaço sendo ocupado pelas mulheres, justo. Sim. Eu acho que assim, né? Eu vi uma vez uma criança que o pai dela perguntou assim: filho, como são os seus amiguinhos na escola? Tem branco, tem negro, tem rico, tem pobre. O filho falou: não, pai, só tem criança lá. Ótimo. Então, assim, eu acho que sem diferença. Sem diferença. Sim. Né? E vocês, assim, como mulheres, e eu que tenho o privilégio de entrevistar só quem dá certo, porque a coisa bacana aqui na TV, pessoal, é que assim, tem aquele ditado, né? Fala com quem você anda, que eu falo quem você é. E eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de só aqui no meu dia a dia conviver e falar com pessoas que dão certo, que são empreendedores, que estão fazendo a diferença, que são técnicos, são especialistas, né? A Fernanda é mentora, tem a Tech Social ali, que faz um sucesso, assim, tá rica já, tá, gente? Não, Reginaldo. Quase, né? Quase, né? Assim, eu espero ficar em breve. Tá, espero ficar em breve, né? Tem novidade pro futuro, tá? Mas deixa eu fazer a conta. Mas, enfim, eu converso diariamente com pessoas muito bem-sucedidas. Esse é o meu privilégio. Homens, mulheres, importa o gênero. Uhum. É a capacidade delas que as fazem estar aqui com a gente, perfeito, participando do Inove e do Batalha. Isso é um fato. Agora, historicamente, as mulheres foram muito massacradas. Isso é uma verdade. Sim. Na verdade, até hoje, né? Se a gente observar algumas culturas um pouco mais arcaicas, eu não quero aqui trazer uma análise com um viés preconceituoso ou discriminatório. Mas algumas culturas ainda... Em algumas culturas, as mulheres não podem sair nas ruas sem um parente do sexo masculino com elas, ou elas precisam se vestir de burca, vendando os olhos. Enfim, a gente tem ainda, obviamente, dentro dessas culturas, uma opressão ao sexo feminino. As mulheres, elas são vistas como um objeto de reprodução, a princípio pela perpetuação da espécie. Isso é bíblico, inclusive, que é um dos livros aí mais antigos que arregimentam a humanidade, entre outros, né, a própria Torá, ou se você pegar outros embasadores da sociedade, como são esses livros. E a mulher é vista como algo que existe, um objeto que existe para a perpetuação da espécie. Quando a gente vai estudar até um pouco não é minha área de formação, mas eu tenho bastante curiosidade, quando a gente vai estudar os gregos, né, ou a comunidade espartana, os espartanos foram os espartanos porque as mulheres ficavam isoladas, trazendo mais espartaninhos, e eles iam para os campos de treinamento serem, então, os maiores guerreiros que a humanidade já conheceu, que já se ouviu falar. Então, as mulheres têm um papel social há muitos anos, mas um papel muito mais voltado à perpetuação da espécie e à manutenção, preservação de um núcleo familiar. A família mesmo passa a existir ou ser importante a partir do Império Romano, né? Quando a igreja define que a gente precisa se organizar, e aí a gente não pode trocar tão facilmente de família por uma questão de herança, não compartilhar bens. Então, tem toda uma análise sobre o papel e o perfil da mulher na sociedade. E aí, por sorte, desde o penúltimo século, as mulheres, elas ganharam algum espaço. A partir das grandes guerras, as mulheres passam a trabalhar. Mulher de soldado.
É onde vem o termo mulher de soldado. Nós tínhamos anteriormente mulheres que ficavam cuidando dos filhos para os homens guerrearem de fato, mas quando a gente tem a Revolução Industrial e a mulher passa a gerar renda, ela sai e vai para o mercado de trabalho. É aí que hoje vamos ao termo conhecido, se pivota a história das mulheres, né? E a mulher começa a ocupar um espaço social, algumas são chefes de família, provedoras de seus lares, e começam a, então, se empoderar, porque, afinal de contas, se eu sou garantia de sobrevivência dos meus filhos e de toda a minha família, porque eu devo me curvar a um sistema onde eu sou oprimida. E aí vem a militância pelo voto, pelo espaço, pela opção de engravidar ou não. Nasce na década de 60 o método contraceptivo, trazendo liberdade sexual para as mulheres. Então, há menos de 100 anos, uma revolução muito intensa ocorre em razão, obviamente, sempre da pivotagem econômica global. E as mulheres, então, começam a se destacar. As mulheres têm tanta competência, capacidade quanto os homens, apesar de nossos cérebros serem menores e mais leves. Ou seja, processa mais informação, então. Tomara seja mais eficiente, né? Eficiente. As sinapses ocorrem numa área menor. Está explicado porque é mais eficiente, então. Mas também existe aí, voltando, fazendo então uma correlação com o início da nossa conversa, que é a Whitney, já existem estudos, e a literatura também já mostra, que existe o gene do empreendedorismo. Gene do empreendedorismo. Tá. Anota aí. Anota, porque é o próximo podcast, mas aí tem que chamar alguém especialista nisso. Não sou, óbvio, não sou eu. Bom, vamos chamar. E aí, 4% da população mundial sinaliza o desenvolvimento, o pronunciamento das características desse gene. Ou seja, a gente faz um funil aí e 4% deixa aflorar as características do gene do empreendedorismo. É isso que a literatura hoje nos mostra a respeito de empreender. Então, todas as mulheres podem ser empreendedoras? Eu também não acredito nisso, e não é só pelo gene. Ok. Muitas podem ser boas, grandes empresárias. Ser empresária e empreendedor é muito diferente. São competências, características, vivências, comportamentos muito distintos. Assim como podem existir técnicos infinitamente melhores que empreendedores ou empresários. Isso depende do perfil. É o perfil daquele indivíduo, daquele ser humano. Então, só é bem-sucedido quem é empreendedor? Também não. Poxa, que bom que a gente tem gente com uma mentalidade tão disruptiva e que transforma o mundo porque é empreendedor. Mas que bom que a gente tem os empresários também que sustentam esses empreendimentos. E que bom que a gente tem um perfil mais técnico, que são aqueles profissionais que mergulham e vão com profundidade no que é necessário para transformar a ciência, a tecnologia, a academia de modo geral, em todas as multidisciplinas que a gente conhece. Então, o que eu penso da Whitney? Eu penso que ela é uma empreendedora nata, uma visionária, provavelmente aquariana, depois eu vou pesquisar, e uma mulher que não é uma questão de sorte, né? Apesar de eu acreditar um pouco em algumas convergências, a gente grava um outro podcast a respeito disso. Já tem 2 aqui. Então. Vamos anotar o próximo. Mas eu penso sim que ela foi visionária ao entender que isso é muito comum na cultura da América do Norte. As pessoas, como lá é muito frio, as pessoas não vão para a praia ou para o parque como vão aqui. Então, os aplicativos de relacionamento para que as pessoas se conectem, eles são usados nem de longe da maneira como é usado aqui. Então, ela entendeu, eu sou um pouco mais tímida, mais reclusa, essa é uma característica, tá, das sociedades da América do Norte, especialmente os canadenses ali, no Alasca também. E aí eles pensam, poxa, eu não posso sair de casa para conhecer pessoas. Eu tô com menos 30 graus aqui, 8 meses do ano. Como é que eu faço para me relacionar? E aí que a tecnologia entra, uma mulher com uma visão bacana e entendendo esse problema social fala, bingo, tem uma oportunidade aí. É essa visão do que é um problema para a grande maioria das pessoas e para uma é uma oportunidade que torna esse indivíduo empreendedor. Não é todo mundo que tem essa característica. Há quem veja esse copo meio cheio, há quem veja esse copo já meio vazio. E a característica do empreendedor é sempre ver o copo cheio. Né? Perfeito, perfeito. Então, eu penso que existem as características da Whitney, por ser mulher,
de repente, uma valorização de relacionamentos, uma valorização, uma sensibilidade, perfeito, ótimo. Existe o gene do empreendedorismo nela, isso eu não tenho dúvida. E aí existe a Whitney mesmo, que tem uma força dentro de si que a leva a transformar. Então, é dessa maneira que eu enxergo os indivíduos, independente de serem homens ou mulheres. Quando você falou desse estudo, desses genes, que é de empreendedorismo em 4% da população, me dá um frio na espinha. Sabe por quê? Eu vi seu desconforto. Não, porque eu falei assim, meu Deus, explica muita coisa. Porque nós temos no Brasil aproximadamente 200 e poucos milhões de pessoas. Economicamente ativo não chega a 160, 150 milhões. Nem isso. Aí, a gente tem hoje ativos no Brasil, se você entrar no site da Receita Federal lá e consultar lá a quantidade de CNPJs, existem mais de 25 milhões de CNPJs. Então, ou seja, é quase 12, 13, quase 14% da população seria empreendedor. Uhum. E aí você me fala que só 4 tem o gênero de empreendedorismo. Então, assim, tem aqueles que estão empreendendo por vocação, uma pequena quantidade, e a grande maioria por necessidade. Sim. E aí é onde eu te provoco, Fernanda, porque veja só, ok, muito bonito eu ser empreendedor por vocação. Agora, quando eu sou empreendedor por necessidade, geralmente eu não estou preparado para aquilo, geralmente eu não tenho estrutura, geralmente essa necessidade fez com que a pessoa comprasse o seu próprio trabalho. A gente vê muito empreendedor que é assim, ele não tem um negócio, ele não tem uma empresa, ele tem um trabalho. Muitas das franquias, inclusive, não vamos entrar nesse tema, mas claro, muita franquia, o franqueado ele comprou o trabalho. Ele mesmo está ali atrás do balcão, ele comprou uma marca e ele está ali atrás trabalhando. Então, quando eu vejo pessoas como a Whitney que rompeu tudo isso, e ela vai lá e por ser mulher se destaca um pouco mais na sociedade, eu faço algumas provocações para você. A primeira delas, poxa, que lindo saber que tem gente que empreende por vocação. Mas e aí? E quem não? E quem empreende que não é por vocação? Como é que faz? Dá para transformar? Dá para, de repente, vencer essa falta de aptidão pelo esforço, por tentativa e erro? Qual que é o caminho? Régio, eu acredito muito em vencer pela perseverança. Tá? Quantas milhares de pessoas eu não conheço que são empresários bem-sucedidos porque são determinados e perseveram. E nem de longe tem um tino empreendedor. Tá. Né? Mas o que eu percebo também no comportamento empresarial é que muitas vezes o que a gente tem de mais forte na gente, aqui eu vou tentar simplificar alguns termos, tá? O que a gente tem de potencial para o desenvolvimento do negócio, ele não é bem identificado. Eu tenho um baixo nível de autoconhecimento. Então, de repente, eu tenho um perfil mais analítico, mais planejador, mas aí eu quero ser um vendedor. O que vai acontecer com o meu negócio? Eu vou ser um vendedor de mediano para ruim, não vou obter êxito, não vou obter sucesso. E aí, no que eu preciso de um bom planejamento e análise, eu vou ser falho, porque eu estou vendendo. Eu não vou ter tempo para desenvolver o que minha empresa necessita no âmbito do planejamento e da análise. Infelizmente, o baixo autoconhecimento individual, e esse é um ponto que eu também sou bastante militante, o autoconhecimento ele é transformador, a pessoa começa a se frustrar, o empresário ele começa a se frustrar nos resultados e ele acha que ele é impotente ou incapaz, mas a verdade é que ele não está olhando para aquilo que ele tem de potencial e de repente se associando ou buscando suporte justamente naquilo que ele não é tão bom assim. E a gente precisa reconhecer as nossas fraquezas, porque ali residem os nossos riscos. É ali que a gente precisa atuar para garantir perenidade, para garantir que a gente caminha. Então, infelizmente, o que eu percebo é que eu olho para o empreendedor e eu acho o empreendedor um superstar. Eu conheço muitos que são brilhantes, que têm ideias incríveis, que têm iniciativas transformadoras, mas que um mês vendem a geladeira, no outro mês vendem o sofá, no outro mês vão abrindo mão de itens da casa para poderem pagar as contas. Esse empreendedor, ele precisa de um empresário. Ele precisa de um perfil que vá sustentar as grandes ideias que ele tem. Ele não tem que se desassociar, ele deve buscar se integrar a quem tem outras competências. E é por isso que a gente vê tantas iniciativas não sobrevivendo. Ótimo. Essa você levantou a bola que eu queria. Mais do que dinheiro, se eu
puder deixar a minha recomendação aqui, eu recomendo que as pessoas se autoconheçam. Então, mas é exatamente essa bola que você levantou que eu queria falar, assim, tá? Eu olho para uma Whitney e eu vejo uma superstar, né? Nossa, olha as skills, olha as habilidades que essa mulher teve, tá? Para conseguir tirar uma operação do zero e levar até o IPO. Perfeito. Da Nasdaq, de faturar e levantar 2,2 bilhões de dólares no seu IPO. Genial, fantástico. É uma super heroína, é a Mulher Maravilha. Sim. Tá. Ela é completa em todos os seus skills? Obviamente não. A sensação que os empreendedores que não conseguiram romper isso têm, muitas vezes, é que alguém deu certo. Dá até aquele suspiro, né? Imagina. Mas a realidade é outra. A realidade é o quê? Eu posso buscar skills, eu posso aprender, eu posso me desenvolver, eu posso pedir ajuda. Então tem coisas que se eu não sei, eu posso aprender. Se eu não consigo, eu posso buscar quem consiga. Que se eu não tenho, eu posso buscar quem tem. E aí, fazendo a segunda provocação, falando da nossa trilha, que eu comentei lá no começo, para quem está assistindo a gente aqui achando que só pode existir uma Whitney, não. Vamos dar um caminho aqui, Fê, para a gente despertar e ter mais Whitneys por aí? Eu falo muito com mulheres, eu sou muito grata a essa oportunidade, eu já falei isso para você, falei para toda a equipe aqui, de passar pelo Inova 360, pelo Batalha das Startups, porque muitas mulheres me procuram por meio das redes sociais, enfim, buscando mentoria ou buscando por onde eu começo. E o que eu sempre digo você já começou. Mas o primeiro passo é você entender quais são suas potencialidades e quais são as suas limitações. Sem qualquer medo daquilo que se é, Reginaldo. A gente é o que é. E não é problema você ter limitações. Você pode até fazer um plano para desenvolvê-las. É humano você ter limitações. Mas é reconhecendo aquilo que você tem de potencial que você vai saber qual montanha você pode subir. Então é determinante você conhecer suas potencialidades. Então se a gente fosse traçar uma trilha aqui, um mapa, pra gente, quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, pelas plataformas digitais. Então, uma trilha para subir essa montanha primeiro, um autoconhecimento. Quem eu sou, o que eu consigo, o que eu tenho, o que eu não tenho. Esse é um assunto um pouco diagnóstico? sensível. Um autodiagnóstico, uma autoobservação. Esse é um assunto sensível porque, na verdade, a gente não pode ter limitações ou bloqueios mentais. A gente pode tudo. Alguns aspectos serão mais curtos, rápidos, eficientes, em razão das nossas potencialidades, e outros a gente vai sofrer um pouquinho mais. Vai ser mais difícil. Tá, mas assim, deixa eu te fazer uma colocação aqui. Quando eu, por exemplo, na jornada que eu acompanhei de vários empreendedores, sempre tem aquele turning point, né? Sempre tem aquele momento que o cara ele se descobre, ele entende alguma coisa do mercado, acontece alguma coisa que vira a chavinha do negócio dele. Eu tenho o meu, você deve ter o seu também. Sim. Todos nós temos, tá? E ali é assim, eu descobri, eu sempre soube o que eu conseguia e o que eu não conseguia. E eu não sabia, eu lembro que tive um mentor que ele falou assim para mim uma vez: Reginaldo, o que você não sabe, você nem sabe. E eu falei assim, cara, é óbvio. Ele falou assim, não é óbvio. Porque se você soubesse que você não sabe, você iria se preparar, Perfeito. Você iria buscar, você não teria errado. Porque você não errou porque você não sabia. Você não errou porque você não tinha nem ideia de que você precisaria ter aquele skill para o teu negócio. Certo. Então, como que eu começo, Fê? Conta para nós, como é que a gente se autodescobre então e eu descubro e eu consigo enxergar alguns pontos que até então eram cegos? Regi, eu tenho os meus caminhos, então eu vou colocar aqui o que eu faço. Eu faço terapia há anos, pelo menos há uns 15 anos eu faço terapia. E alguns, eu resolvi tirar algumas barreiras, algumas vendas que eu tinha e me aceitar, me acomodar exatamente como eu sou. Pra você é fácil, é bonito, é inteligente, Essa é uma fala recorrente. Ou por exemplo, isso te atrapalha também. Nunca ninguém me pergunta como é que é do outro lado. E eu vou falar disso daqui a pouquinho, tá? Eu busco muita leitura, filmes que me inspirem, observo outras mulheres que me inspiram e eu tento sempre me inspirar em cases reais, como a Whitney.
ela é uma mulher real. Ela não é uma mulher cinematográfica, um romance. Ela foi uma mulher que chegou lá. Ela é verdadeira. Eu tenho uma queridíssima referência, posso falar dela aqui, que é a Dani Junco. Ela é uma mulher extremamente inspiradora para mim. E o movimento dela de autoconhecimento começa na gestação dela. O filho dela, ela tem um registro do filho dela falando com ela desde a gestação. E foi aí que ela pivotou o processo dela de autoconhecimento e transformação. É uma mulher ilimitada nos sonhos dela e onde ela pretende chegar, que trabalha impulsivamente por aquilo que ela estabelece como um sonho e que aí vem um segundo pilar importante nesse processo de se autoconhecer. É entender que você vai acertar e errar. E você vai errar muito mais do que você vai acertar. O cérebro, ele se modifica a partir do erro. A gente só aprende com dor. Mas dói muito isso. A neurociência explica isso. A gente só aprende de verdade, o aprendizado se dá pela dor. Porque o cérebro é modificado no processo da dor. E ali você sedimenta o aprendizado. Pouquíssima gente, só pela observação do mundo, acumula algum conhecimento ou diz, eu não vou por ali porque eu observei e de fato aprendi. A grande maioria é errando, sofrendo e se reerguendo. E aí a gente tem que ser resiliente, que é o termo da moda. Mas além da resiliência, o que eu percebo é que as pessoas, especialmente no ambiente do empresariado e do empreendedorismo, elas se sabotam, elas erram, elas provocaram aquele erro, aquela queda, mas elas não admitem para elas mesmas que o grande problema está com elas mesmas. É o mercado, é o clima, é o momento da economia, é o investidor, enfim, a gente encontra inúmeras justificativas, eu chamo de muleta, a gente coloca aí, a gente opta por algumas muletas para seguir a nossa jornada, e aí a sua transformação ela é retardada, ela não alcança a curva, o ápice dessa curva de aprendizado quando poderia ser. Então é por isso que eu falo do autoconhecimento. Se você se observa e se acomoda naquilo que você é e nas suas limitações, de repente você optou por lançar um negócio num momento que não era mais oportuno. E a análise do mercado mostrou isso para você. Mas aí você é sonhador demais ou tem alguma arrogância acentuada que você não gosta de admitir que você tem uma certa arrogância. Apaixonado pelo seu projeto, isso. Você está num processo, num movimento egóico, egocentrado, você vai lá e é o momento. E aí dá errado. Mas é o mercado. Mas as análises te mostraram que não era o momento. O que é pragmático estava ali te dizendo o tempo todo, espera um pouco mais. O momento agora é de outra iniciativa, não é dessa, vamos por outro caminho. Então, o autoconhecimento para a Fernanda, como mentora, né? Para mim é uma chave, é uma porta que se abre e quando a gente abre essa porta é um caminho sem volta. Einstein também diz, né? Uma vez que o cérebro se modifica, ele nunca mais volta ao estado natural. Então, quando eu entendo que a chave do meu sucesso, eu não relaciono o meu sucesso a sucesso financeiro, tá? Eu entendo que é algo que faz parte, é importante. Eu gosto de viajar, eu gosto de comer bem. Agora não estou viajando, porque a gente está em pandemia, infelizmente, mas gosto de comer bem. Enfim, então o dinheiro me possibilita alimentar os meus gostos. Mas o sucesso para mim é, ter controle das minhas emoções. Tá? Isso para mim é o sentido da vida, inclusive. Acho que a gente vai trilhando a jornada para dominar a mente. Tá? Para mim, essa é uma das chaves. E outra, eu conseguir, nas inúmeras dimensões da minha vida, espiritual, familiar, conjugal, afetiva, social, trabalho, eu estar em equilíbrio, eu estar administrando bem e encontrar satisfação em todas as frentes da minha vida. Isso, para mim, é sucesso. Para mim. Concordo com você, tá? Só fico com uma dúvida ainda que eu quero te tirar contigo, que é o seguinte, então. Eu preciso sair do ponto A, onde eu estou, e ir para o ponto B, onde eu desejo estar. Eu posso, então, revisitar, me lembrar de frustrações, de erros, de perdas, de experiências negativas, e ao invés de eu lamentar aquilo, então, poxa, eu conheço a Flávia Gamonar, uma querida, um beijão para ela aí, inclusive a gente vai convidá-la para estar aqui com a gente,
E ela tem assim, ela conta que ela foi traumatizada quando ela foi mandada embora. Ela tinha um cargo de assistente. Que terrível. Aí a pessoa falou assim, me dá o teu crachá que eu te acompanho até a porta. É até o nome do livro dela. Não deixaram nem ela andar na empresa sozinha. Foram com o crachá acompanhando ela até a porta e tchau. Como se ela tivesse sido expurgada daquilo ali. E daquilo ela começou a usar o LinkedIn como ferramenta, tal. Tá falando de mulheres aqui. E começou a dar dicas, aprendeu. E hoje ela é uma das principais influencers no LinkedIn, viaja o mundo inteiro. Speaker do LinkedIn, exato. É verdade, speaker. Ou seja, do trauma, ela encontrou o caminho para ela. Então acho que a dica que a gente pode dar aqui para iniciar essa trilha, para sair do ponto A e ir para o ponto B, é revisitar esses momentos. Perfeito. Sabe? Eu também tive o desse, então pela minha startup ter pivotado, não, ela explodiu. Ela faliu, ela se arrebentou-se, né? Cogumelo de fumaça. Não, foi assim, terrível. Então, por ela, eu fui parar na TV. Então, ou seja, da minha maior frustração surgiu o meu renascimento, vamos dizer assim, que foi o Nova 360. Então, a dica fica, posso revisitar lá atrás, ver aonde... E também a maioria das pessoas não precisa nem muito atrás, né? Acho que... Não. O Jung, eu não sou psicóloga, né? Não é minha formação técnica, mas o Jung diz que o nosso maior tesouro, ele está nas nossas profundezas, no nosso lodo. Tá. É dali que a gente tem que buscar força. Não é do entorno ou do meio. Então, para eu chegar de um ponto A a um B, pivotar, subir uma montanha mais alta, eu tenho que ir lá buscar dentro de mim essa força, essa motivação. Entusiasmo é o que vem de fora, motivação é o que vem de dentro. Então, buscar essa motivação, essa razão de ser e de existir. E o que passou, né, Regi? O que passou nos ensina. Não tem mais o que fazer. Então é o seguinte, você que está assistindo a gente aqui pelo YouTube ou que está nas plataformas digitais, comenta aí. Onde está o teu ponto A? Olha que Qual ótimo. é o momento onde você está aí passando por uma situação difícil, mais no meio dessa pandemia? Poxa. Olha, existe um estudo que hotel está fechando quase 40% dos hotéis. Restaurantes, até 60% dos restaurantes não vão conseguir manter as suas atividades no meio dessa pandemia, desse momento crítico que a gente está vivendo. Então, quem sabe esse não seja o teu turning point. É isso aí. Né? Tem uma oportunidade aí. Eu acho que assim, a nossa vida ela é resumida nas nossas atitudes. A gente pode ter uma atitude diferente para a gente poder se superar. Eu olho para a Whitney, eu olho para a Fernanda, eu olho para tanta gente maravilhosa que parece que são super-heróis. É tão lindo, Fernando, te ver. Eu fico em casa assistindo ainda o Batalha das Startups, na primeira temporada, fico revendo alguns episódios. Cara, é tão bonito ver lá a Fernanda no palco, conversando com as startups, dando a ralada nelas, dando dicas, tudo. E parece que é uma super-heroína que tem a vida de flores, que tudo vai bem, mas não é assim, né? Não. Vamos falar para os empreendedores, vai. Fala aí, pra gente finalizar esse podcast. Vamos lá. Fala aí. Essa trilha, parte 2 da trilha, tá? Doeu, chorei, tá cicatrizando, e agora? Qual que é o próximo passo para eu chegar lá no meu IPO? Bom, Regi, existem para as mulheres alguns caminhos a mais a serem percorridos, né? Eu falava aqui, preambulando o nosso programa, que as grandes companhias do mundo, só 5% delas têm mulheres em cargos de C-levels, não necessariamente CEOs, mas em cargos de alta administração. De novo, importante deixar aqui que a segregação já não importa mais para essa sociedade. A gente não tem que ser azul ou branco, vermelho ou preto. Nós temos que ser uma sociedade que busca um coletivismo, um bem maior. A pandemia veio nos ensinar isso. É uma pena que, infelizmente, a dor não foi profunda o suficiente para ser transformadora o quanto a nossa sociedade precisa. Mas eu prezo muito pela pacificação dos gêneros. Então, nós temos 5% dos cargos C-levels das grandes companhias mundiais ocupadas por mulheres. As mulheres precisam trabalhar muito para alcançar seus espaços. É muito comum esse comentário ou esse viés. Poxa, mas você é bonita, você é bem formada, você é inteligente. O inteligente não, é muito comum as pessoas dizerem, você é tão bonita, por que você não conseguiu? A gente não consegue porque é bonita, né? A gente consegue porque a gente
tem que trabalhar muito. Eu não vi os meus filhos crescerem, né? A mais nova eu tenho um pouco mais de contato, mas o meu filho mais velho, ele foi, entre aspas, sacrificado, né? Eu não tive alguns momentos de convívio com ele. A Whitney vai passar por isso, tá? Eu tive casamentos falidos, eu não consegui ser o que eu poderia ser em termos de esposa, e eu vou tentar mais uma vez, tá? Eu acredito, eu mereço tentar mais uma vez, já com os meus aprendizados de histórias anteriores. Muitas coisas que eu deixei de fazer porque eu precisava focar na minha empresa, e mais do que empresa, eu sou mais empresária do que empreendedora. Outras pessoas sonham dentro da minha empresa. Muitas têm o apartamento financiado, a viagem da Disney programada com o filho, a festa de aniversário de 1 ano daquele que acabou de nascer. Se eu não mantenho a minha empresa de pé, os sonhos dessas pessoas são comprometidos. Elas dependem que eu esteja bem, vigorosa, pensando também no futuro delas e não só no meu. Então, quando a gente se apropria desse nosso caminho, da nossa missão e responsabilidade, quando a gente é empresário ou empreendedor, a gente tem responsabilidade com muita gente. Você sabe o que é dormir pensando em todo mundo que vive aqui ao redor do Inova 360. Né? Tem que lembrar disso, né? É um microcosmos. Tem pessoas orbitando aqui ao redor A gente não desliga nunca. Nunca. E quando a gente resolve ser empresário ou empreendedor, esse sentimento, ele deve ser maior que nós mesmos. Porque quando a gente se coloca em primeiro lugar, a gente já não serve para liderar um negócio. Então, o caminho é esse. O caminho é a gente se conhecer, é a gente entender que ao ser mulher, a militância por ocupar nossos espaços vai nos exigir o sacrifício de outras dimensões da vida que são muito comuns ao sexo feminino: filhos, casamento, um autocuidado. Eu não consigo fazer ginástica, eu não consigo fazer... Às vezes não dá. Sim, verdade. Às vezes não dá. Eu vou esconder as unhas, por exemplo, agora, porque não tá no melhor dia para que elas sejam apresentadas, por exemplo. E que a gente tem que se colocar menor do que todos aqueles que dependem da gente para a gente obter êxito, obter sucesso. Isso vai fazer a gente procurar de forma obstinada pelo sucesso. Então, é nisso que eu acredito, Regi. É disso que eu falo para todas as pessoas que me procuram. Volte para o seu local de humildade, coloque-se no seu devido lugar, porque tem aí 20, 30, 5 pessoas que dependem de você. Ocupe o seu lugar. Olha, muito lindo o que você falou, tá? É muito real. Só pode falar isso quem vive. Exato. Tá? Não tem ninguém que pode falar de uma profundidade dessa sem realmente experimentar estar à frente de um negócio, ter um CNPJ. Por isso que, revisitando aquele dado de que 4% tem gente que são empreendedores, nossa, meu Deus, dá um... Porque é você pular do avião, paraquedas sendo ainda costurado para você no meio do caminho falar, opa, eu acho que está pronto. Abre aí, bichão, porque eu não posso me esborrachar lá embaixo. Fernanda, é sempre um privilégio poder conversar com você. Você é uma das mulheres mais incríveis que eu conheço. Está aqui no programa, no Inova 360, no Batalha das Startups, as suas dicas, o seu conhecimento, a paixão como você trata o empreendedorismo, isso é brilhante, é maravilhoso. A gente quer te agradecer muito aqui. Eu acho que o pessoal pode comentar aqui o que achou. Vamos trazê-la de volta, pessoal? O que vocês acham? Pede aí de novo para a gente ter a próxima conversa aqui com a Fê, porque com certeza a gente despertou o desejo de muita gente empreender. E principalmente eu quero ver, Fê, aqui eu quero mostrar aqui no Inova, novas Whitneys, novas Fernandas do Boni. A gente precisa, o Brasil precisa, o mundo precisa, nós precisamos realmente fazer isso acontecer. Fê, obrigado, gratidão e até a próxima. Eu que agradeço, Regi. Não mereço tanto, mas agradeço. Imagina, merece mais.